Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal HSB. Neste vídeo nós vamos conhecer o resistor shunt, que é muito utilizado quando se trabalha com medição de corrente elétrica. Ou seja, sempre que você estiver fazendo uso de um amperímetro, você certamente irá precisar de um resistor shunt, ok? O resistor shunt também é muito útil quando se necessita ampliar a capacidade de leitura de um amperímetro. Muitas vezes, o instrumento disponível lê até uma determinada faixa, mas você precisa ler um valor superior. Então, o resistor shunt serve exatamente para resolver esse problema, ok? Então, vamos conhecer como calcular o resistor shunt. Peço que vocês deixem o like, compartilhem o vídeo, ativem as notificações e se inscrevam no canal. Vamos ao vídeo. Resistor shunt e amperímetro. Podemos observar na imagem um multímetro analógico. Esses multímetros eles foram muito utilizados até a chegada dos instrumentos digitais, que permitem fazer a leitura direta da grandeza sem a necessidade de fazer cálculos ou conversões. Você vai ver, por exemplo, a leitura de uma resistência. E você vai ver que não é tão fácil, não é tão direto quanto num instrumento digital. Nós temos aqui o famoso SK, né? Instrumento muito famoso, muito utilizado. E ele está na escala aqui de resistência. Você vê que o cursor está apontando para a escala de resistência. Na escala vezes 100. O que significa esse vezes 100? Significa que tudo que você está observando, tudo que você visualizar aqui no dial, precisa ser multiplicado por 100, ok? Então, como nós estamos lendo aqui um valor de resistência, nós podemos observar o valor da resistência aqui em cima, aqui ó, resistência, e ele está marcando 10. Ora, 10 vezes 100 é 1000. Então, na verdade, nós estamos lendo uma resistência de 1000 ohms. Então, você vê a diferença que é para um instrumento digital, né? Agora, a pergunta que eu faço. Se eu estivesse trabalhando, lendo uma tensão qualquer, qual seria a tensão lida neste exato momento? Observe, primeiro, a escala do instrumento. Nós estamos aqui na escala de tensão contínua, 2,5. Ou seja, essa escala me permite ler até 2,5 volts. E qual é o valor, então, lido nesse momento? Se você observar, você vem aqui ó, na escala de DCV ou DCA, ou seja, essa escala permite ler tensão ou corrente contínua, ok? Então vamos utilizar essa escala para tensão contínua. E você observa que o ponteiro do instrumento está exatamente sobre o valor 4. Ora, é 4 volts então? Que valor de tensão é essa? Não pode ser 4 volts porque a escala está dizendo que eu só posso ler até 2,5. Então que valor é esse? Você tem que pegar esse 4, multiplicar pela escala, ou seja, 4 vezes 2,5 dá 10. E aí você divide esse valor pelo valor máximo da escala. 10 dividido por 10 dá 1. Ou seja, 4 vezes 2,5 dá 10. Dividido por 10 dá 1. Ou seja, você está vendo o ponteiro apontando para o valor 4. Mas na verdade você tem que entender que isso aí é só 1 volt. Bem complicado, né? Bem diferente dos instrumentos digitais. Bom, então nós vamos agora conhecer um pouco desse instrumento por dentro e por que tem esses valores aqui, vezes 100, vezes 1K, vezes 10, vezes 1, vezes 10.000, tá bom? Vamos entender isso aí. Observamos na imagem um amperímetro com fundo de escala de 5 amperes. Isso significa que ele é capaz de ler uma corrente de, no máximo, 5 amperes. Ora, chegando uma corrente de 5 amperes, o seu ponteiro
irá defletir até o valor máximo, ou seja, irá marcar o máximo que ele pode registrar, ok? A pergunta que eu faço é a seguinte: e se chegar uma corrente de 50 amperes? Ou seja, uma corrente com valor 10 vezes maior do que a capacidade máxima do amperímetro? Ora, basta colocar um resistor shunt. Shunt, pessoal, significa desvio. E é exatamente o que esse resistor vai fazer. Ele vai ser calculado para desviar o excesso da corrente. Observe, quando chegar 50 amperes nesse nó, esse resistor precisa desviar o excedente, ou seja, 45 amperes passarão por ele, por fora do instrumento, e apenas 5 amperes fluirão através do instrumento. O mais interessante é que essa proporção, ou seja, você observa que o instrumento leu apenas 10% do valor que chegou. Os outros 90% foram desviados por fora. Essa proporção vai ser mantida sempre, ok? Vamos observar. Como eu ampliei o fundo de escala em 10 vezes, ou seja, eu aumentei em 10 vezes a capacidade de leitura do instrumento, significa que a cada 10 amperes que chegar no nó, 9 amperes serão desviados por fora e apenas 1 ampere irá fluir pelo instrumento. Ou seja, apenas 1/10 do valor será lido pelo instrumento. Os 9/10 serão desviados. Essa proporção será mantida sempre que esse resistor estiver aqui. E isso é muito legal. Veja só, vamos supor que eu esteja nesse momento fazendo uma leitura de 10 amperes, ou seja, esse instrumento está lendo 10 amperes. Ora, 10 amperes chegando no nó, 9 serão desviados. Apenas 1 será destinado ao amperímetro. Dessa forma, ora, 1 ampere fluindo por ele, a agulha dele, o ponteiro, irá marcar o valor 1 ampere. Mas, na verdade, o que está sendo medido é 10 amperes. Ou seja, você olha para o instrumento e sabe que, apesar de ele estar apontando para o 1, o valor que você está lendo de verdade é de 10 amperes, é 10 vezes o valor. É exatamente a função daquele botão, daquele knob, apontando para 10 vezes. Ou seja, neste exato momento, tudo que você visualizar no instrumento deverá ser multiplicado por 10. Vamos ver um outro exemplo. Chegando 20 amperes, ora, a proporção precisa ser mantida. 9 amperes para cada 10 que chega. Está chegando 20, então 18 amperes serão desviados. Isso vai fazer com que o ponteiro registre 2 amperes, ok? Você está visualizando 2 amperes no amperímetro, mas na verdade você sabe que a corrente real que está sendo lida é de 20 amperes, ou seja, 10 vezes esse valor, tá bom? E se chegar a 35 amperes? Ora, 10% de 35 é 3,5. Então, a única coisa que você vai conseguir enxergar no amperímetro é o valor 3,5. Porque 31,5 amperes serão desviados pelo resistor e apenas 3,5 amperes serão destinados ao amperímetro. Correto? Isso é mágico, né? Isso vai ocorrer para qualquer valor, viu, pessoal? Bom, para que eu possa calcular esse resistor shunt, eu tenho que saber algumas características do amperímetro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou submeter o amperímetro a uma corrente de 5 amperes, que é o valor máximo que ele suporta, tá bom? E nesse momento eu vou fazer a medição da tensão que há sobre ele. Você vai observar que a tensão elétrica sobre amperímetros é uma tensão muito baixa. Por quê? Porque amperímetro não pode interferir no equipamento no qual ele está lendo a corrente.
né? Então ele não pode promover uma queda de tensão. Então a tensão elétrica, no momento em que o amperímetro está efetuando uma medição, a tensão elétrica sobre ele é uma tensão baixa mesmo, ok? Então tá aqui, vamos supor que seja 1 volt. Esse amperímetro precisa de 1 volt quando submetido a uma corrente elétrica de 5 amperes. Ora, sabendo disso, eu já posso tranquilamente calcular o resistor shunt. Então vamos calcular agora o resistor shunt para 10 vezes a corrente de fundo de escala. Ou seja, nós vamos ampliar a corrente de fundo de escala em 10 vezes, tá bom? E vamos descobrir o valor desse resistor. Então, se eu estou ampliando 10 vezes o fundo de escala, significa que ele vai ler 50 amperes. E ao ler 50 amperes, nós já sabemos que 45 amperes serão desviados pelo resistor shunt e apenas 5 amperes fluirão pelo instrumento, ok? Então nós já sabemos que esse resistor, por ele fluirá uma corrente de 45 amperes. Ora, o resistor shunt ele é colocado em paralelo com o instrumento. E eu sei que o instrumento só suporta 1 volt. Então, esse resistor estará submetido a 1 volt também, ok? Então, agora é só aplicar a lei de Ohm. Aplicando a lei de Ohm, eu sei que sobre esse resistor deve haver uma tensão de 1 volt e por ele fluirá uma corrente elétrica de 45 amperes. Ora, sabendo desses dois dados, eu calculo tranquilamente a resistência. Basta dividir o valor da tensão pelo valor da corrente e eu encontro o valor do resistor shunt. E você vai observar que resistor shunt realmente tem valores baixos, né? Que é para poder fluir corrente. Vamos lá. Agora nós vamos calcular um resistor shunt para ampliar 2 vezes a corrente de fundo de escala. O que isso significa? Significa que esse instrumento será capaz de ler uma corrente de, no máximo agora, 2 vezes o valor máximo, ou seja, 10 amperes. Então, quando chegar 10 amperes, ele precisa marcar 5 e o resistor shunt precisa desviar quanto? Ora, se está chegando 10, o instrumento só suporta 5, o excedente, ou seja, os outros 5 amperes, irão fluir através do resistor shunt, tá bom? Então você observa que 5 é a metade de 10. Então essa proporção será mantida sempre, ok? Nós já sabemos que o instrumento suporta no máximo 1 volt e essa tensão é exatamente a mesma tensão sobre o resistor shunt. Calculando aí o valor da resistência, eu vou encontrar tensão de 1 volt, corrente de 5 amperes. Fazendo o cálculo, nós descobrimos que a resistência shunt para um fundo de escala de 2 vezes a corrente máxima de leitura do instrumento é de 0,2 ohms. Ou seja, colocando um resistor de 0,2 ohms em paralelo com o instrumento, você está ampliando a capacidade de leitura dele em 2 vezes. Ou seja, a cada 10 amperes que chegar, 5 serão desviados pelo resistor e 5 serão desviados para o instrumento. Ou seja, a metade passa pelo valor R shunt e a metade atravessa o instrumento. E essa proporção será mantida sempre, pessoal. Ou seja, a cada 2 amperes que chegarem no nó, 1 ampere será desviado e 1 ampere atravessa o instrumento, ou seja, meio para meio. Se chegar 10 amperes, ora, 5 vai embora e o instrumento marca exatamente 5 amperes. O que você vai observar? Que embora o ponteiro esteja apontando para o 5, você precisa entender que isso aí na verdade agora é um 10. Ou seja, todos os valores que o ponteiro estiver sobre eles deverão ser multiplicados por 2. É exatamente o Knob apontando para vezes 2. Então, chegando 8 amperes, ora, a metade vai embora e a metade vai para o instrumento. Ou seja, 4 amperes é desviado
Lembre-se que ele sempre vai seguir agora essa proporção. Esse resistor foi calculado para manter essa proporção, tá bom? Então 4 amperes serão desviados pelo resistor shunt e o instrumento vai marcar apenas 4 amperes. Ora, 4 vezes 2 dá 8. Ou seja, nós estamos lendo uma corrente de 8 amperes. E se chegar só 3 amperes? 1,5 é desviado e 1,5 passa pelo instrumento. Ou seja, ele vai estar apontando aqui entre 1 e o 2, que é 1,5, multiplicado por 2 dá 3. Você pode estar pensando agora, pô, mas o instrumento não suporta 3 amperes? Por que esses 3 amperes não atravessam só o instrumento? Porque a partir do momento que você instala um resistor shunt, ele vai trabalhar para manter a proporção meio para meio, se a escala for 2 vezes, tá bom? Vamos ver um outro exemplo. Chegando 9 amperes, metade, 4,5, atravessa o resistor shunt e 4,5 atravessa o amperímetro, que vai registrar exatamente 4,5. Mas a leitura que você vai fazer é 4,5 vezes 2, tá bom? Vamos ampliar agora o fundo de escala em 3 vezes, ou seja, esse instrumento agora ele vai ser capaz de ler até 15 amperes, que é 3 vezes a corrente de fundo de escala. Então, ao chegar 15 amperes, o resistor shunt vai desviar quanto? Ora, vai desviar 10, para sobrar apenas 5 amperes para o instrumento. Então, observe que eu vou colocar um resistor shunt que vai manter essa proporção, tá bom? Então, vamos lá. Eu já sei que o instrumento só suporta 1 volt e aplicando a lei de Ohm, 1 volt, a corrente de desvio aqui ó, é 10 amperes, tá bom? É exatamente a corrente que vai passar sobre o resistor que eu estou interessado em calcular. Esse 10 passa para o outro lado, fazendo essa conta dá 0,1. Ou seja, colocando um resistor shunt de 0,1 ohm neste amperímetro, paralelo a ele, vai fazer com que essa proporção seja mantida. Ou seja, 5 de 15, ou seja, 1/3, vai passar pelo instrumento. E o restante, os 2/3, serão desviados pelo instrumento. 1/3 de 15 é 5, 2/3 de 15 é 10, tá bom? Então, é exatamente essa proporção que esse resistor shunt vai manter. 1/3 da corrente que chegar agora passará pelo instrumento. E o restante vai através do resistor shunt, tá bom? Então, quando chegar 9 amperes aqui, ora, 1/3 de 9 é 3. O resto, 6 amperes, atravessa o resistor shunt, tá bom? Então, observe que o resistor manteve a proporção. O que você vai observar no instrumento é apenas 3 amperes, tá bom? Então, você observa aqui o instrumento marcando 3 amperes. Mas o que você vai ler é o valor multiplicado por 3. Ou seja, 3 vezes 3 dá 9. É exatamente como se o knob estivesse apontando para o valor 3 vezes. E se chegar só 1,5 amperes? 1/3 de 1,5 é meio. O resto, 1 ampere, é desviado pelo resistor shunt. Tá bom? Então, o instrumento vai marcar apenas 0,5, ou seja, vai ficar entre o 0 e o 1. Você vai olhar para esse valor e vai ver meio, mas na verdade você sabe que ele está medindo 3 vezes esse valor, que é exatamente 1,5, tá bom? Bom, chegando 6 amperes, 1/3 de 6 é 2. Então 2 amperes serão registrados no instrumento e o restante vai pelo resistor shunt, ok? Observe mais uma vez que o valor lido é 6 amperes. Você precisa pegar esse valor e multiplicar pelo fundo de escala que você está usando. Então, quando você gira o cursor, você está, na verdade, selecionando um desses resistores que vai ampliar o fundo de escala do amperímetro, ok? Aqui você está observando alguns tipos de resistores shunt. Você observa que são resistores praticamente um curto-circuito. Isso aqui é praticamente uma barra, né? Uma barra de cobre.
Aqui ele tem aqui um elemento que parece um fusível, mas é um pedaço de metal, é um condutor aí. Esses condutores, eles são calculados, bem dimensionados para um determinado valor, tá bom? Agora está aí uma questão para você deixar nos comentários a resposta e me diga o seguinte: esse amperímetro está registrando a corrente de uma máquina. Qual é a corrente que ele está medindo? Deixe aí a resposta nos comentários. Bom, nesse experimento que nós vamos executar agora, nós vamos pegar um instrumento. Esse instrumento ele tem um fundo de escala até 200, tá bom? Mas na verdade isso aqui é apenas um dial. Não corresponde ao valor de tensão nem corrente dada por ele. Esse instrumento eu mandei fabricar especificamente para esse tipo de aula, tá bom? Então o que eu vou fazer com esse instrumento? Eu vou fazer o seguinte: eu vou conectar uma tensão nele, da bancada, e eu vou intercalar o meu amperímetro digital. Por quê? Porque eu quero saber qual é a tensão máxima que ele suporta e qual é a corrente máxima que ele suporta. Tá bom? Então eu vou deixar aqui a minha fonte no zero. E na hora que eu for aumentando o valor da tensão, ele vai descendo o ponteiro até chegar no máximo. E quando chegar no máximo, eu vou anotar esses valores. Nesse caso aqui, olha, o valor máximo foi de 1 mA. Observe que o amperímetro está na escala de mA. Quando foi aplicado uma tensão de 1 volt. Então, eu já sei que esse instrumento suporta no máximo 1 mA de corrente. E nessa corrente elétrica, a bobina terá uma tensão de 1 volt contínuo sobre ela. Ou seja, é um instrumento que trabalha... Se eu colocar uma pilha para ligar esse instrumento, o instrumento queima. Só para você ter uma ideia da sensibilidade dele. Ele só suporta 1 volt. E a corrente que ele suporta é uma corrente baixíssima, de 1 mA apenas. E o que eu vou fazer com esse instrumento? Eu vou fazer o seguinte: eu vou transformar ele num miliamperímetro. Tá bom? Observe que eu vou utilizar o fundo de escala que já está aqui. Ou seja, ele suporta no máximo 1 mA. Mas eu vou transformar ele num miliamperímetro capaz de ler até 200 mA. Ou seja, eu vou ampliar a capacidade de leitura desse instrumento em 200 vezes. Ok? Atrás dele nós temos aqui o borne positivo e o borne negativo, porque ele é um instrumento DC, tá bom? Ele é polarizado. Então vamos lá, vamos calcular aqui o resistor shunt para ampliar o fundo de escala desse instrumento em 200 vezes, tá bom? O que eu vou fazer? Olha, quando chegar 200 mA no nó, eu sei que ele suporta no máximo só 1. Então o resistor shunt tem que ser dimensionado para desviar 199 mA, para sobrar apenas 1 mA, que é a corrente máxima que o instrumento suporta. Não é não? Bom, eu já sei que pelo resistor shunt vai fluir uma corrente de 199 mA. E sei que o instrumento suporta no máximo 1 volt, que é a mesma tensão que estará sobre o resistor shunt. Correto? Porque eles estão em paralelo. Então, aplicando aí a lei de Ohm, eu tenho uma tensão de 1 volt, ok? Vou calcular a resistência. Quando a corrente que estiver fluindo for de 0,199 amperes. 0,199 amperes é a mesma coisa que 199 miliamperes, tá bom? Nos vídeos anteriores nós já ensinamos como fazer essa conversão. Jogando esse 199 mA para o outro lado, eu calculo o resistor e eu acho um resistor de aproximadamente 5 ohms. Ou seja, se eu colocar em paralelo com o instrumento um resistor de 5 ohms, ele se transforma num miliamperímetro capaz de ler corrente elétrica de até 200 miliamperes.
Então atrás dele eu vou colocar um resistor de 5 ohms. Como eu não tinha um resistor de 5 ohms aqui, eu tinha 2 de 10, tá bom? Coloquei em paralelo, dois resistores de 10 ohms em paralelo é a mesma coisa que um só de 5. Então tá aí. Estão em paralelo com a bobina do instrumento. Agora eu posso passar uma corrente aqui sem problema nenhum, que esse instrumento vai me dar exatamente a leitura de qualquer corrente até 200 miliamperes, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a fonte da minha bancada HSB, vou jogar a fonte no positivo do miliamperímetro, o negativo dele eu vou jogar aqui na escala de leitura de corrente. Observe que eu estou fazendo o seguinte: eu vou comparar a leitura do instrumento analógico com a leitura do instrumento digital. Observe que ele está na mesma escala que o amperímetro, 200 miliamperes, e ver se confere, não é isso? Então, eu vou fazer o positivo da fonte atravessar tanto o instrumento analógico como o instrumento digital, tá bom? Observe que essa ponta de prova preta, apesar de ser a ponta de prova preta, ela é a saída do meu sinal positivo, tá bom? Então, o positivo da minha fonte vai atravessar um amperímetro analógico, vai atravessar um amperímetro digital e vai sair aqui. E o negativo eu puxo direto daqui. Então, o que eu ligar aqui entre o negativo e o positivo, vai ser registrada a corrente aqui e no digital também. E nós vamos ver se realmente isso confere. Bom, pessoal, então nós vamos fazer aquele primeiro experimento para descobrir as características do instrumento, tá bom? Então eu vou subindo aqui, ó, devagar, colocando tensão até o meu ponteiro chegar no 200. E aí eu vou anotar que tensão é essa. E juntamente eu estou lendo a corrente elétrica também. Então tá aí, ó. Como você pode ver, eu apliquei 1,04 volts e pelo instrumento está fluindo uma corrente de 1 miliampere, tá bom? Então vamos considerar aqui, ó, 1 volt para 1 miliampere, tá bom? Aqui está marcando sinal negativo porque o positivo está trocado com o negativo aqui, ó. Então tá aí. 1 miliampere com 1 volt. Então essa é a capacidade máxima de corrente e de tensão para esse instrumento aqui, tá bom? A partir de agora eu vou ampliar o meu fundo de escala e esse instrumento vai ler até 200 miliampere. Então tá aqui, ó. Acabei de instalar os dois resistores em paralelo, né? Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma corrente entrar aqui e sair aqui. Parte dessa corrente vai passar direto pelos resistores, entra, nem passa pelo instrumento, mas parte dela atravessa o instrumento, tá bom? Então agora nós temos um miliamperímetro capaz de ler corrente de até 200 miliamperes. Agora eu vou fazer a ligação dos dois amperímetros em série para que a gente possa comparar os valores deles. Então agora você pode observar que tem um LED aceso, a corrente do LED é 20 miliamperes e é exatamente o que marca lá no amperímetro digital. 20 miliamperes, 20 miliamperes no digital também. Correto? Vamos colocar outra coisa aqui.
Bom, nesse experimento nós temos um motor rodando, a corrente é de 90 miliamperes aproximadamente, é exatamente o que o instrumento analógico também marca. Algo em torno de 90 miliamperes. 90 miliamperes. O motor pesando o motor, 120 miliamperes aproximadamente, 120 miliamperes. ,40 miliamperes. Consegue ver a precisão? É isso aí, pessoal. Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido, tá bom? Deixem o like, deixem sugestões também. E esse conhecimento ele é muito útil quando você vai construir painéis de medição, ok? Então é isso aí. Até a próxima.